Fala pessoal, esse vídeo é para quem quer saber sobre transtorno bipolar do humor. Se você não quer saber, vaza. Tô brincando, quiser não saber também, fica à vontade, não tem problema não. O transtorno bipolar do humor é uma doença psiquiátrica em que altera o funcionamento cerebral de tal forma que a pessoa começa a ter oscilações, ou seja, variações patológicas do humor. O que isso quer dizer? A pessoa começa a oscilar entre quadros de depressão e quadros de mania. Depressão seria o polo inferior, que é o polo negativo, que é um momento que a pessoa fica com muita tristeza, desânimo, falta de energia e perda da funcionalidade. Então é um adoecer, não é simplesmente uma tristeza normal que a gente sente no dia a dia, não. E o período de euforia, que é o polo positivo, é um período que a pessoa ela fica com um humor muito exaltado, ela fica às vezes feliz em excesso, ela tende a ficar muito falante, com muita energia. Muitas pessoas saem gastando dinheiro a rodo, gastando dinheiro compulsivamente com coisas fúteis, com coisas que não tem necessidade. Tem mulheres que compraram 5 pares de sapato só de cor diferente, mas igual, o mesmo modelo, várias bolsas. Muitas pacientes contam que tem várias roupas dentro do guarda-roupa que tem etiqueta, que não foi usado. Então isso pode acontecer no período que a pessoa está com euforia. O transtorno bipolar é um quadro que tem um caráter genético, hereditário muito grande. Então, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela nasce com transtorno bipolar. Só que a partir de certo momento da vida, ele começa a se manifestar. Pode começar a se manifestar de repente quando ela passa algum estresse muito grande na vida, passa por um luto, ou de repente ela começa a ficar sobrecarregada com excesso de trabalho e de repente ela começa a ter os sintomas. Ou ela pode começar a ter um quadro depressivo, ou então ela pode começar a ter um quadro de mania, né, de euforia. O transtorno bipolar, uma das coisas muito comuns que ela causa é a depressão pós-parto, principalmente uma depressão muito intensa. O transtorno bipolar ela causa quadros depressivos muito graves. Algumas pessoas chegam a ter psicose, que é quando ela sai fora da realidade. O transtorno bipolar do humor ele causa vários quadros. Então, ele é uma doença que causa depressão, que causa um período de euforia, que a pessoa sai gastando dinheiro, fica muitas vezes com a sexualidade muito aumentada. Isso varia de paciente a paciente. E também causa quadro de ansiedade, muitas vezes ansiedade crônica, um quadro de crise de pânico, angústia excessiva, insônia, irritabilidade excessiva. Isso é muito comum. Tem pacientes que de repente, quando entram em crise, transformam completamente sua personalidade, começam a ter crises de irritabilidade intensa, que a própria família fala, não, mas doutor, ela não é assim, ela tá xingando todo mundo, ela tá muito irritada com todo mundo. O transtorno bipolar, que já se sabe, tem mais de 2000 anos já que tem descrição na literatura. Inclusive Hipócrates, antes de Cristo, ele já falava sobre essas doenças aí psiquiátricas. A primeira descrição bem definida foi 8 anos depois de Cristo, lá naquele país chamado Capadócia, um médico que chamava Areteu, e ele descreveu o paciente que tinha crises psicóticas e que oscilava do estado de tristeza, depressão, para o estado de mania, em que a pessoa ficava feliz em excesso. O transtorno bipolar é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle se você fizer a utilização das medicações corretas, fizer terapia e fizer um ajuste na sua vida. E mesmo muitas vezes com as medicações ainda vão ter sintomas, então ele demanda atendimento psiquiátrico e psicológico constante, porque só assim a pessoa vai conseguir ter uma qualidade de vida e viver com a funcionalidade preservada. O transtorno bipolar é discutido em todos os congressos de psiquiatria, porque ainda restam muitas dúvidas. Muitos quadros apresentam de forma diferente. Às vezes você pega paciente com transtorno bipolar de um jeito e outro com a mesma doença, só que do jeito totalmente diferente. Se você recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, não se afobe. Não quer dizer que você vai ficar em surto ou que vai ter depressão pós-parto, nem nada disso. Cada pessoa se manifesta de uma forma. Descobriu-se que são vários genes no DNA que levam ao quadro de transtorno bipolar, ainda não se definiram todos. Então você pode herdar alguns genes e ter certa manifestação da doença ou manifestação de outros jeitos. De qualquer forma, você deve procurar um médico psiquiatra e ele vai entrar com as medicações específicas para esse quadro.
Se você conhece alguém que tem algum quadro parecido, tem que passar por avaliação. Transtorno bipolar não é aquela pessoa que uma hora tá triste, uma hora tá feliz. É um quadro intenso que leva à disfuncionalidade. Nós, seres humanos, todos oscilamos o humor. Isso é natural do ser humano. O que nós tratamos na psiquiatria é a intensidade desses fatos. Tá bom? Espero que tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas. E é isso aí, um grande abraço. Até mais.